O que aconteceria se a versão da Bíblia que você conhece não fosse a única? O que mudaria na sua fé, na sua visão do mundo e na sua compreensão sobre quem você é, se você descobrisse que existem escrituras sagradas que foram sistematicamente afastadas de bilhões de pessoas ao longo de séculos? Essa pergunta não é retórica. Ela tem uma resposta concreta. E essa resposta começa em um lugar que poucos esperariam encontrar: a África. As Escrituras nos ensinam que a palavra de Deus foi preservada ao longo das gerações, passando por mãos, culturas e séculos. Judas 1:14 faz uma referência direta ao profeta Enoque, um personagem cujos escritos completos a maioria dos cristãos nunca leu. Mas em uma nação do Nordeste africano, esses escritos foram copiados, preservados, estudados e transmitidos como parte central da fé há mais de 16 séculos. Essa nação é a Etiópia, e o texto que ela guarda tem um nome: Mashafa Kudus. A maioria das pessoas acredita que a Bíblia sempre teve o mesmo formato, o mesmo número de livros e a mesma visão de Deus. Mas a história mostra algo completamente diferente. As decisões sobre quais livros entrariam no cânone cristão ocidental foram tomadas por homens, em concílios, sob influência política de impérios, ao longo de séculos de debates acalorados. E muitos textos ficaram de fora. Não porque fossem falsos, mas porque o que eles continham era inconveniente demais para os sistemas de poder que estavam sendo construídos ao redor da religião. Nesta jornada, vamos percorrer 3 caminhos juntos. Primeiro, vamos entender o que é a Bíblia etíope, o que ela contém e por que ela foi mantida longe do mundo ocidental por tantos séculos. Em seguida, vamos mergulhar nas revelações mais perturbadoras desses textos sobre os Elohim, sobre quem criou a humanidade e sobre o propósito por trás dessa criação. E por fim, vamos traçar como esse conhecimento foi suprimido, quem se beneficiou dessa supressão e o que acontece quando os seres humanos começam a recuperar o que foi tirado deles. E quando entendermos essa primeira camada, a verdade mais profunda começa. A Bíblia etíope, a Mashafa Kudus, não é uma coleção obscura de textos duvidosos. Ela é o texto sagrado oficial da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, uma das igrejas cristãs mais antigas do planeta. Essa tradição remonta ao século IV, quando o rei Ezana da Etiópia adotou o cristianismo, tornando a Etiópia uma das primeiras nações do mundo a declarar o cristianismo como religião de Estado. E ao contrário do que aconteceu no mundo ocidental, onde o cânone foi moldado e revisado por concílios como Niceia em 325 d.C., a Etiópia manteve sua própria tradição escritural, independente das decisões de Roma e de Constantinopla. Essa independência tem consequências profundas. A Mashafa Kudus inclui mais de 80 livros sagrados. Entre eles estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o livro de Esdras, o livro de Baraque, o pastor de Hermas e vários outros escritos que foram excluídos das Bíblias ocidentais. Esses textos não são invenções medievais. Muitos deles existiam antes do nascimento de Jesus e são citados diretamente dentro dos próprios textos que fazem parte do cânone ocidental. O apóstolo Judas cita Enoque por nome. Paulo faz referências a conceitos que só encontram explicação completa nesses textos mais antigos. Então a pergunta natural é: por que eles foram removidos? E aqui a resposta começa a se tornar incômoda.
Porque o que esses livros descrevem sobre Deus, sobre os céus e sobre a criação do ser humano é fundamentalmente diferente da narrativa unificada que as igrejas ocidentais queriam transmitir. Curta este vídeo se você nunca soube que essa tradição existia. Cada curtida nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam ouvir isso. No coração dessa diferença está uma única palavra em hebraico, uma palavra que aparece na primeira frase do primeiro livro da Bíblia. Uma palavra que os tradutores ocidentais escolheram, deliberadamente, tratar como singular. Essa palavra é Elohim, e ela não é singular. Elohim é a forma plural de El, que significa ser superior ou divindade. Na gramática hebraica, Elohim significa literalmente os deuses, ou os seres superiores. É um plural real, com todas as implicações que isso carrega. Gênesis 1 abre com: No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E em Gênesis 1:26, esse mesmo Elohim fala: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, nossa. Esses são pronomes plurais. E a Bíblia etíope, ao preservar textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, trata esse plural exatamente como o que é: uma multiplicidade de seres, com papéis distintos, com vontades próprias e com consequências reais para a história da humanidade. No próximo capítulo, vamos entrar diretamente na pergunta que isso levanta: quem são os Elohim? O que esses textos revelam sobre sua natureza, sua estrutura e seus propósitos? E por que, ao longo de 2 milênios, essa pergunta foi tratada como proibida? Capítulo 2: Os Elohim. Quem são esses seres? A palavra Elohim aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. 2.500. Essa não é uma referência rara ou marginal. É a palavra mais usada para descrever o Criador da realidade em toda a tradição hebraica. E ao longo de séculos, essa palavra foi traduzida consistentemente como Deus, no singular, como se sua forma plural não importasse. Como se a gramática hebraica pudesse ser ignorada quando se tornava inconveniente. Mas o que acontece quando você se recusa a ignorar? O que acontece quando você lê Elohim como exatamente o que é, um plural, e começa a seguir esse fio narrativo pelos textos que a tradição etíope preservou? O livro de Enoque, um dos textos mais importantes da Bíblia etíope, responde a essa pergunta de forma direta. Ele descreve um cosmos organizado em camadas, habitado por seres de natureza superior que existem em diferentes ordens, com diferentes funções e diferentes graus de poder. Esses seres não são anjos no sentido decorativo que a imaginação popular construiu ao longo dos séculos. Eles são consciências ativas, com agência, com vontade própria e com a capacidade de tomar decisões que afetam diretamente o curso da história terrestre. O texto de Enoque 6:1-2 é explícito. Ele descreve como os filhos de Deus, os vigilantes, olharam para as filhas dos homens e as desejaram. Eles fizeram um pacto entre si, desceram, e o que se seguiu alterou permanentemente a natureza da humanidade na Terra. Essa não é uma metáfora. O texto de Enoque trata isso como um evento histórico real, com nomes, com locais e com consequências rastreáveis. A tradição ocidental encontrou maneiras de atenuar essa narrativa. Os filhos de Deus
foram reinterpretados como descendentes humanos de Sete, ou como anjos em sentido genérico e inofensivo. Mas os textos etíopes não permitem essa leitura suave. Eles preservam a estranheza e a radicalidade do original. E ao fazerem isso, eles revelam uma cosmologia que é muito mais complexa, muito mais perturbadora e muito mais rica do que a versão simplificada que chegou até a maioria das pessoas. Compartilhe este vídeo com um amigo que estuda a Bíblia. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai transformar a conversa de vocês. Nos textos etíopes, os Elohim não são uma massa indiferenciada de seres idênticos. Eles possuem hierarquias, possuem funções específicas e, o que é mais importante para o fio condutor desta história, eles possuem opiniões divergentes sobre o que deveria ser feito com a Terra e com os seres humanos que habitam nela. O Livro dos Jubileus, outro texto preservado na tradição etíope, elabora essa estrutura com detalhes que deveriam ter ficado no cânone ocidental, mas não ficaram. E aqui chegamos a uma tensão teológica que pouquíssimas pessoas foram encorajadas a explorar. Se os Elohim são múltiplos e se eles possuem vontades distintas, isso significa que a narrativa bíblica não é a história de um Deus onipotente controlando tudo de cima para baixo. É a história de uma série de decisões, conflitos e intervenções protagonizadas por seres de poder imenso que nem sempre concordaram entre si. E a humanidade nessa história não é apenas a criatura amada de um Criador benevolente. É também o objeto de um debate que começou muito antes de Adão e Eva pisarem no Éden. O Salmo 82, 1 abre uma janela extraordinária sobre isso. Ele descreve Deus se levantando em uma assembleia divina, julgando os outros deuses. O texto diz: Deus se levanta na Assembleia de Deus. Ele julga entre os deuses. Os deuses, plural, novamente. E esses deuses são repreendidos por não defenderem os fracos, por favorecerem os ímpios, por distorcerem a justiça. Isso não é uma abstração teológica. É uma cena política de poder e responsabilidade dentro de uma hierarquia celestial real. A teologia dominante tem dificuldade com esse texto, mas a tradição etíope não tem, porque ela possui o contexto que os textos ocidentais perderam. Ela possui o livro de Enoque, que descreve em detalhes quem são esses seres, o que eles fizeram e por que eles estão sendo julgados. E quando você lê o Salmo 82 à luz do livro de Enoque, o texto se transforma. Não é mais misterioso ou vago. É uma cena específica em uma narrativa muito mais longa. Comente abaixo. Você já leu o livro de Enoque? Diga nos comentários o que você achou e o que mais te surpreendeu até agora. O que os textos etíopes revelam é que os Elohim não são simplesmente iguais entre si. Existe um Elohim que está acima dos outros, um que preside, que julga, que estabelece a ordem. Mas abaixo dele existe uma estrutura rica e complexa de seres com poderes e territórios e funções definidas. E alguns desses seres fizeram escolhas que foram contra a vontade do que preside. Escolhas com consequências cósmicas. E a criação do ser humano está exatamente no centro dessas escolhas. No próximo capítulo, vamos entrar no momento mais revelador de toda essa tradição. O dia em que os Elohim decidiram criar a humanidade e o que esse ato realmente significou. Capítulo 3. A criação da humanidade. Um projeto deliberado. Gênesis 1, 26
contém uma das frases mais estudadas, mais debatidas e mais mal compreendidas de toda a literatura religiosa da humanidade. A frase é simples: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 4 palavras antes do verbo. Façamos, nossa, imagem, semelhança. 4 palavras que indicam um projeto coletivo, um debate, uma decisão tomada por mais de uma mente. A interpretação tradicional oferece uma saída confortável. Diz que é o Deus triuno falando consigo mesmo, uma expressão interna da Trindade. E essa explicação pode satisfazer muitos. Mas ela não explica por que, se era apenas um ser falando consigo mesmo, o texto usou a forma verbal de segunda pessoa do plural. Por que não simplesmente vou criar o homem à minha imagem? A escolha gramatical não é acidental. No hebraico bíblico, cada palavra importa. Cada forma verbal foi escolhida com precisão. Os textos etíopes, especialmente o livro dos Jubileus e os fragmentos expandidos de Gênesis que circulavam na tradição etíope, preenchem o espaço em branco que a versão ocidental deixou. Eles descrevem a criação do ser humano não como um ato solitário de um Deus único, mas como um projeto deliberado, discutido, planejado e executado por um conjunto de seres que tinham perspectivas diferentes sobre o que estava sendo criado e para quê. O livro dos Jubileus, escrito em algum momento entre os séculos 2 e 1 a.C. e preservado de forma mais completa na tradição etíope do que em qualquer outro lugar do mundo, descreve a criação do homem como um ato que veio após deliberação. Os anjos mais próximos do Criador participaram. Alguns propuseram aspectos específicos da natureza humana. E a criatura que emergiu desse processo carregava em si a marca não de um único ser, mas de uma confluência de vontades e intenções. Isso pode parecer radical, mas quando você lê o próprio texto do Gênesis com cuidado, ele já aponta nessa direção. Em Gênesis 2, 7, o processo de criação é descrito com uma palavra hebraica específica, yatsar, que significa modelar, como um oleiro modela argila. Não é o mesmo verbo que aparece em Gênesis 1, onde a criação do universo usa bara, que significa criar do nada. Para o universo, o texto usa bara. Para o ser humano, o texto usa yatsar. Uma diferença de método, uma diferença de processo, como se o ser humano fosse criado de uma maneira diferente, mais trabalhosa, mais intencional, mais técnica do que a criação do próprio cosmos. Se essa distinção surpreende você, imagine o que vem a seguir. Curta o vídeo para continuar recebendo essas revelações e compartilhe com alguém que nunca ouviu essa história contada dessa forma. Os textos etíopes preservam também a ideia de que a criação do ser humano não foi a primeira tentativa. Existem referências a modelos anteriores, a formas de vida que foram experimentadas e descartadas, a versões da criatura humana que não alcançaram o resultado desejado pelos Elohim. Isso introduz um conceito extraordinariamente perturbador. A ideia de que a humanidade, na forma que existe hoje, é o resultado de um processo de refinamento, de experimentos sucessivos, de ajustes feitos por seres que buscavam uma determinada especificação. O que era essa especificação? Os textos sugerem que os Elohim queriam criar algo que refletisse a si mesmos, que fosse, em algum sentido funcional, uma extensão de sua própria consciência no plano material. Não apenas um ser vivo,
não apenas uma criatura inteligente, mas algo que carregasse dentro de si uma faísca da mesma natureza que os criadores possuíam. Algo que pudesse, com o tempo e com o desenvolvimento certo, e tornar-se semelhante a eles. Isso ressoa com o próprio texto do Gênesis, de uma forma que a teologia ocidental raramente explora. Gênesis 3, 22, logo após a queda, coloca nas bocas dos Elohim uma afirmação extraordinária. Eis que o homem se tornou como um de nós, não como Deus no abstrato, como um de nós, plural. A criatura que havia sido modelada pelos Elohim estava, de alguma forma, no caminho de se tornar o que eles eram. Esse é um dos momentos em que a narrativa etíope ilumina o texto que a maioria das pessoas lê sem realmente entender. E quando você entende o que esse plural significa, a história da queda no Éden deixa de ser apenas uma história de desobediência. Torna-se a história de um ser que estava se tornando o que seus criadores queriam que fosse, e de um conflito dentro dos próprios Elohim sobre o que deveria acontecer com isso. Mas quem eram exatamente os Elohim? Como eles se organizavam? E quais eram os conflitos que já existiam entre eles antes mesmo de a humanidade dar seu primeiro passo? No próximo capítulo, vamos entrar na hierarquia celestial e nos conflitos que moldaram o destino da Terra. Capítulo 4. A hierarquia dos céus e os primeiros conflitos. Todo o sistema de poder tem uma estrutura. Todo o império, toda nação, toda organização que já existiu sobre a Terra foi organizada em níveis, em hierarquias, em camadas de autoridade e responsabilidade. E os textos que a Bíblia etíope preservou revelam algo que a narrativa ocidental reduziu a abstrações vagas. O cosmos também tem uma estrutura. Os seres que habitam os planos acima do visível estão organizados em uma hierarquia precisa. E essa hierarquia não é decorativa. Ela tem funções reais, conflitos reais e consequências reais para o que acontece na Terra. O livro de Enoque dedica sessões inteiras a descrever essa estrutura. Serafins e querubins não são apenas figuras ornamentais no topo de igrejas. Nos textos etíopes, eles são categorias de seres com funções específicas no cosmos, com níveis de acesso ao Criador, com responsabilidades definidas sobre aspectos da criação. Paulo de Tarso faz eco disso em Colossenses 1:16, onde lista tronos, dominações, principados e potestades como realidades existentes criadas por Cristo. Essas não são categorias metafóricas. Nos textos etíopes, cada uma dessas categorias é descrita em detalhe. Existe uma escala. No topo, os seres mais próximos do Criador. Depois os tronos, que sustentam e executam a vontade suprema. Depois as dominações, que governam esferas de influência. Depois os principados, que têm autoridade sobre territórios específicos, sobre nações, sobre aspectos da natureza. E abaixo desses, os mensageiros, os que são enviados ao plano material para executar missões específicas. O livro de Enoque nomeia alguns desses seres. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, são os 4 que aparecem com mais frequência. Mas existem dezenas, centenas de outros. Comente abaixo. Isso corresponde ao que você sempre imaginou quando pensava em anjos e seres celestiais? Queremos saber o que você está descobrindo neste vídeo.
E dentro dessa hierarquia existia o que Enoque chama de vigilantes. Os vigilantes eram uma categoria específica de Elohim, designada para observar a terra e a humanidade. Não para interferir, para observar. Mas a história que a Bíblia etíope conta é a história de como essa distinção entre observar e interferir desapareceu. De como vigilantes, que deveriam apenas guardar o processo, decidiram participar dele. E de como essa decisão precipitou uma crise que chegou até os dias de Noé. O livro de Enoque 6 descreve o momento em que 200 vigilantes, liderados por um ser chamado Semiasa, olharam para as filhas dos homens e decidiram descer. O texto é específico. Eles se reuniram no cume do Monte Hermon, fizeram um juramento coletivo para que nenhum pudesse recuar, e desceram. Cada um dos vigilantes tomou uma mulher, e o que nasceu dessa união foi algo que a tradição etíope descreve como os Nefilim, seres de natureza híbrida, gigantescos, vorazes, que consumiam tudo ao redor e criavam caos onde quer que pisassem. Mas os vigilantes não trouxeram apenas sua presença física. Eles trouxeram conhecimento. Enoque 8 lista o que cada grupo de vigilantes ensinou à humanidade: metalurgia, fabricação de armas, encantamentos, técnicas de sedução, estudo dos astros, previsão do futuro, manipulação de raízes e ervas para fins que iam além da medicina. Esse conhecimento não era neutro. Ele acelerou o desenvolvimento humano de formas que a ordem celeste não havia aprovado. E criou uma humanidade que estava crescendo em direções que parte dos Elohim não desejava. Aqui está o núcleo da tensão que percorre toda a narrativa etíope. Nem todos os Elohim queriam a mesma coisa para a humanidade. Alguns queriam que a criatura que tinham moldado se desenvolvesse lentamente, sob guia cuidadosa, em direção a uma semelhança cada vez maior com seus criadores. Outros queriam manter a humanidade dependente, controlável, num estágio permanente de tutela. E outros ainda, como os vigilantes de Semiasa, foram além do que qualquer plano havia prescrito. O resultado foi um cosmos dividido, uma hierarquia celestial que não concordava sobre o destino da Terra, e uma humanidade que havia sido exposta a conhecimentos e influências que alteraram sua trajetória de formas imprevisíveis. Essa divisão não terminou com a queda dos vigilantes. Ela é o motor de toda a história que se seguiu. Assine o canal agora. O que vem no próximo capítulo é uma das revelações mais chocantes desses textos antigos. Você não vai querer perder isso. A pergunta que emerge com força aqui é esta: se os Elohim estavam divididos, e se parte deles havia interferido na criação de maneiras não autorizadas, o que o Criador Supremo fez sobre isso? A resposta que a Bíblia etíope oferece começa com a narrativa do dilúvio. E ela é muito diferente da versão que você ouviu na escola dominical. Capítulo 5. O dilúvio. Uma limpeza genética. E quase todas as civilizações antigas têm uma versão da história do dilúvio. Sumérios, gregos, hindus, astecas, chineses, todos preservaram narrativas de uma grande inundação que destruiu quase tudo que existia. A Bíblia ocidental apresenta o dilúvio como punição divina pelos pecados da humanidade. Deus viu que os homens eram maus e decidiu recomeçar. Essa é a narrativa familiar. Ela coloca a responsabilidade inteiramente sobre os ombros humanos. Mas a Bíblia etíope
através do livro de Enoque e do livro dos Jubileus, conta uma história diferente. Uma história que muda não apenas o motivo do dilúvio, mas sua natureza intrínseca. No contexto etíope, a corrupção que precedeu o dilúvio não era apenas moral, era genética, era estrutural. Era uma corrupção da própria composição dos seres vivos na Terra. Os Nefilim, os híbridos nascidos dos vigilantes e das filhas dos homens, haviam se multiplicado. Eles haviam cruzado com outras formas de vida. O livro de Enoque 7 descreve como os Nefilim, depois de consumir toda a comida produzida pelos humanos, começaram a consumir os próprios humanos. Depois, consumiram animais. Depois, consumiram outros tipos de criaturas. E depois, começaram a criar o que os textos chamam de novas formas de vida, cruzes entre espécies que não existiam antes dos vigilantes interferirem. O texto de Gênesis 6:12 diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não apenas os seres humanos em seus comportamentos. Toda a carne, como uma categoria biológica, havia sido alterada. E a Bíblia etíope oferece o contexto para essa afirmação que Gênesis por si só não fornece. A corrupção não era apenas de comportamento, era de essência, de composição, de linhagem. Curta este vídeo agora. Se essa versão do dilúvio é nova para você, isso é exatamente o que precisamos compartilhar com mais pessoas. Noé era descrito como perfeito em suas gerações. Em hebraico, a expressão é Tamim Badorotav. A palavra Tamim significa íntegro, sem defeito, sem mistura. Na tradição etíope, isso não é apenas uma avaliação moral de Noé, é uma afirmação sobre sua linhagem. Noé havia sido preservado sem contaminação genética pelos vigilantes. Ele representava a linhagem original, a linhagem que os Elohim favoráveis à humanidade desejavam preservar. O dilúvio, nessa leitura, não era apenas uma punição. Era uma intervenção cirúrgica. Era uma limpeza de um sistema que havia sido corrompido em suas fundações. E Noé não foi salvo apenas por ser um homem bom, embora o fosse. Ele foi salvo porque representava a possibilidade de recomeçar com uma linhagem não contaminada. Isso coloca o dilúvio em uma luz completamente diferente. Não é uma história de um Deus irado destruindo suas criaturas em fúria. É a história de um processo de restauração, liderado pelos Elohim, que queriam preservar a humanidade em sua forma original, contra os Elohim que a haviam corrompido. É a história de um conflito que extravasou para o plano físico de uma forma devastadora. O livro de Enoque detalha o que aconteceu com os vigilantes que haviam causado o problema. Eles foram acorrentados nas profundezas da terra, guardados por anjos designados para mantê-los aprisionados até o dia do julgamento final. Enoque 10:12 descreve como foram amarrados por 70 gerações sob as colinas da terra, esperando o grande dia do julgamento. Seus filhos, os Nefilim, foram destruídos pelo dilúvio, mas seus espíritos continuaram a vagar pela terra como o que os textos etíopes chamam de demônios. Seres sem corpo que buscam habitação e que são responsáveis por grande parte das aflições que atingem a humanidade. Mas o dilúvio não resolveu tudo, porque a linhagem que sobrou ainda carregava memórias, ainda carregava impulsos, e o conhecimento que os vigilantes haviam ensinado à humanidade não morreu completamente com as águas. Ele ressurgiu, e quando ressurgiu, o fez de uma forma que provocou a próxima intervenção dos Elohim na história humana.
a Torre de Babel. O que vem a seguir vai mostrar como a humanidade, tentando reconquistar o que havia perdido, chegou perigosamente próxima de algo que os Elohim não podiam permitir. Capítulo 6. A Torre de Babel e o medo do controle. Gênesis 11 é um dos capítulos mais curtos e mais densos de toda a Bíblia. Em apenas 9 versículos, ele narra um evento que mudou o curso da história humana. A humanidade, unida, falando uma única língua, decide construir uma torre que alcance os céus. Os Elohim descem para ver o que está acontecendo, e sua reação não é a de um criador confortavelmente superior, observando uma tentativa infantil de alcançá-lo. É a reação de alguém que reconhece um perigo real. Gênesis 11, 6 registra o que os Elohim disseram entre si. São um só povo e têm todos uma só língua. Isso é apenas o começo do que irão fazer. Agora, nada do que planejarem será impossível para eles. Nada será impossível. Essa não é a fala de um ser infinitamente poderoso, observando insetos, tentando construir uma escada. É a avaliação sóbria de um ser que reconhece que a criatura que havia sido moldada estava chegando perto de algo que representava uma ameaça genuína ao controle estabelecido. Mas o que era a Torre de Babel, realmente? A Bíblia etíope e os textos que ela preserva oferecem uma resposta que vai muito além da imagem arquitetônica. Na tradição etíope e nos textos do livro dos Jubileus, a Torre de Babel não era apenas um projeto de construção física, era um projeto de reconvergência do conhecimento. Era a humanidade tentando reunir, sistematizar e aplicar o conhecimento que havia sobrevivido ao dilúvio, o conhecimento que os vigilantes haviam ensinado, o conhecimento que havia sido fragmentado e parcialmente perdido. Comente abaixo qual parte desta história está impactando você mais profundamente. Sua perspectiva importa nessa conversa. O projeto de Babel era, em essência, uma tentativa da humanidade de recuperar sua própria história, de entender quem eram seus criadores, de acessar novamente as tecnologias, os saberes cosmológicos e as formas de comunicação com o plano celestial que o dilúvio havia interrompido. E o fato de que toda a humanidade estava fazendo isso de forma unificada, em uma só língua, com um propósito coletivo, tornava o projeto imensamente mais perigoso do ponto de vista dos Elohim, que não queriam essa reconexão. A confusão das línguas não foi apenas uma punição técnica, foi uma estratégia. Ao dividir a linguagem humana em múltiplos idiomas mutuamente incompreensíveis, os Elohim interromperam mais do que a comunicação cotidiana. Interromperam a transmissão do conhecimento. O conhecimento que havia sido preservado em uma linguagem específica, com terminologia específica, codificado em formas que só funcionavam dentro de um sistema linguístico unificado, tornou-se fragmentado, inacessível, distorcido na tradução. Deuteronômio 32, 8 abre uma janela extraordinária sobre o que aconteceu após Babel. O texto diz que quando o Altíssimo dividiu as nações, ele estabeleceu os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Deus, ou, em algumas traduções, de acordo com o número dos filhos de Israel. A tradição textual do Mar Morto, que preservou algumas das versões mais antigas desse texto, usa a expressão filhos de Deus, ou seja, filhos dos Elohim. Isso significa que após a dispersão de Babel,
Cada nação foi colocada sob a supervisão de um dos Elohim. Cada povo passou a ter seu próprio ser superior, guardando-o, guiando-o e moldando sua trajetória. Isso explica algo que a teologia ocidental raramente consegue explicar satisfatoriamente. Por que Deus parece tão presente para um povo específico em determinados momentos da história bíblica e aparentemente ausente para outros? A narrativa etíope oferece uma resposta. Os outros povos tinham seus próprios Elohim, seus próprios guardiões designados, que exerciam influência sobre suas nações, suas culturas e suas histórias, da mesma forma que o Elohim de Israel exercia sobre os filhos de Abraão. Assine o canal e ative o sino para nunca perder uma dessas revelações. O próximo capítulo vai te mostrar como esses guardiões se manifestaram nas grandes linhagens reais da história bíblica. O Salmo 82, que já mencionamos, encaixa-se aqui com perfeição devastadora. O Deus Supremo julga os outros Elohim precisamente porque eles falharam em sua missão de guardar seus povos com justiça. Eles haviam favorecido os poderosos, haviam permitido a opressão, haviam distorcido a justiça. E agora, o texto diz: eles morrerão como homens. Eles serão destituídos de sua posição elevada. Isso é escândalo teológico de primeira ordem. A ideia de que os seres que governavam as nações podiam falhar, podiam ser julgados e destituídos de seu poder, é completamente incompatível com a narrativa de um cosmos controlado por um único Deus onipotente e infalível. Mas ela encaixa perfeitamente na cosmologia que os textos etíopes preservaram. E ela cria o cenário para a questão mais intrigante de toda essa tradição: as linhagens reais que serviram de pontes entre o céu e a terra. Capítulo 7. Reis, linhagens divinas e alianças ocultas. E, em quase todas as culturas antigas da humanidade, os reis não eram simplesmente líderes políticos. Eles eram pontes, intermediários entre o mundo humano e o mundo divino. Na Mesopotâmia, os reis eram chamados de filhos dos deuses. No Egito, o faraó era a encarnação do divino na terra. Na China antiga, o imperador detinha o mandato do céu. E na tradição bíblica, o ungido de Deus, o Mashiach, o Messias, carregava uma unção que ia além da política. A Bíblia etíope não apenas preserva essa ideia, ela a aprofunda de uma forma que a tradição ocidental raramente explorou. Os textos etíopes descrevem como determinadas linhagens foram escolhidas e designadas e protegidas pelos Elohim para servir como receptáculos de influência divina na Terra. Essas linhagens não eram escolhidas aleatoriamente. Elas eram preparadas, ao longo de gerações, para serem suficientemente receptivas à presença e ao direcionamento dos Elohim. O exemplo mais rico dessa ideia na tradição etíope é a história da rainha de Sabá. No Ocidente, ela aparece em pouco mais de 20 versículos em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9. Uma visita, alguns presentes, uma conversa impressionante, e depois ela vai embora. Mas a tradição etíope preserva uma narrativa completamente diferente. O Quebra Nagast, a Glória dos Reis, é um texto etíope que descreve em detalhes a história completa da rainha Maqueda, que conhecemos como Rainha de Sabá. Compartilhe este vídeo com quem você conhece que tem interesse em história bíblica e tradições antigas.
O que está prestes a revelar sobre essa rainha vai surpreender. No Quebra-Nagast, Maqueda não é apenas uma rainha visitante curiosa. Ela é descrita como uma governante de uma nação que possuía um vínculo com tradições celestiais muito mais antigas do que a tradição israelita. Quando ela visitou Salomão em Jerusalém, a narrativa descreve um encontro que foi muito além de política e comércio. Salomão, cujo nome está associado na tradição bíblica com uma sabedoria de origem divina, reconheceu em Maqueda algo que ia além de sua grandeza política. O Quebra-Nagast descreve como de sua união nasceu Menelik I, o fundador da dinastia salomônica da Etiópia. E não apenas isso. O texto narra como o jovem Menelik visitou seu pai em Jerusalém e retornou à Etiópia não apenas com o conhecimento de seu pai, mas com algo muito mais significativo. Ele retornou com a Arca da Aliança. Isso é uma afirmação extraordinária, e ela é central na tradição etíope até hoje. A Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum, na Etiópia, afirma guardar a arca original até os dias de hoje. Um guardião, especialmente designado, chamado de Guardião da Arca, vive em reclusão perpétua e é o único ser humano que tem acesso direto ao objeto. Esse guardião nunca sai do recinto sagrado. Quando morre, outro é escolhido para tomar seu lugar. Essa não é uma tradição inventada ontem. Ela remonta a séculos de continuidade ininterrupta. O que isso revela sobre a natureza das linhagens reais na tradição etíope? Revela que a escolha de determinadas famílias para papéis de liderança não era apenas política ou histórica, era cósmica. Era a extensão visível de uma aliança estabelecida nos planos invisíveis entre os Elohim e os receptáculos humanos que eles escolhiam para seus propósitos na Terra. O livro dos Jubileus elabora essa ideia ao descrever como, após Babel, os anjos designados para cada nação estabeleceram formas de comunicação com seus respectivos povos. Sonhos, visões, sinais na natureza, vozes nos momentos de oração. E em cada caso, as linhagens que se tornavam mais receptivas a essa comunicação eram elevadas a posições de liderança, ungidas, escolhidas, protegidas, de formas que os outros não eram. Assine o canal para continuar, mas prepare-se. O próximo capítulo vai mostrar como uma figura específica chegou para desafiar toda essa estrutura e como ele foi perseguido exatamente por isso. Mas aqui uma pergunta surge com força. Se os Elohim designavam seus guardiões sobre as nações, e se esses guardiões favoreciam determinadas linhagens, quem garantia que esse sistema era justo? Quem garantia que as linhagens escolhidas serviriam ao bem da humanidade e não apenas aos interesses dos Elohim que as haviam elevado? A resposta, nos textos etíopes e na narrativa bíblica mais ampla, aponta para uma ruptura, para um momento em que alguém decidiu questionar o sistema inteiro, para alguém que veio não para confirmar as estruturas existentes, mas para subvertê-las em nome de algo maior. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Capítulo 8. Jesus, a supressão e a verdade que liberta.
Os evangelhos descrevem Jesus como alguém que constantemente chocou as autoridades religiosas de seu tempo. Ele curou no dia de sábado. Ele comeu com pecadores. Ele tocou leprosos. Ele falou com mulheres em público. Cada um desses atos era uma violação das estruturas de seu mundo. Mas a tradição etíope, especialmente quando lida à luz dos textos que preserva, revela que o choque que Jesus causou era muito mais profundo do que uma série de violações de protocolo religioso. Jesus chegou ao mundo em um momento específico, um mundo organizado segundo o sistema que Deuteronômio 32:8 descreve, onde cada nação estava sob a autoridade de um dos Elohim. Um mundo onde as linhagens escolhidas governavam com autoridade delegada por seres superiores. Um mundo onde o conhecimento estava fragmentado, controlado, distribuído de forma seletiva por quem detinha o poder celestial e terrestre. E Jesus, em cada passo de seu ministério, atacou exatamente esse sistema. Em Lucas 10:18, Jesus diz a seus discípulos: "Eu vi Satanás cair como um raio do céu." Essa afirmação não é metafórica na cosmologia que os textos etíopes preservam. É uma declaração específica sobre a destituição de um dos Elohim do Salmo 82. O ser que havia usurpado o poder sobre a terra, que havia corrompido sua missão de guardião, estava sendo removido de sua posição, e Jesus estava anunciando isso como algo que havia testemunhado diretamente. Curta este vídeo agora se você acredita que a verdade merece ser ouvida. Esta análise leva anos de estudo para ser compilada, e compartilhar é a forma de valorizar esse trabalho. Em João 10:34, em um dos momentos mais enigmáticos de todo o Novo Testamento, Jesus responde a uma acusação de blasfêmia dizendo: "Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses." Ele está citando diretamente o Salmo 82:6. E o que ele está fazendo com essa citação é extraordinário. Ele está lembrando seus interlocutores de que a ideia de múltiplos seres com natureza divina não é novidade, não é heresia. Está dentro da própria Escritura que eles reverenciavam. E está usando essa lembrança para justificar sua própria natureza. A missão de Jesus, na perspectiva que os textos etíopes iluminam, não era simplesmente confirmar o sistema existente e apresentar um caminho de obediência dentro dele. Era revelar que o sistema havia sido distorcido, que os guardiões celestiais haviam falhado, que as linhagens que deviam servir à humanidade haviam se tornado instrumentos de controle, e que havia uma nova ordem possível, baseada não na autoridade delegada por Elohim, que serviam a seus próprios interesses, mas no acesso direto ao Criador Supremo, ao Pai que estava acima de todos os Elohim do Salmo 82. É por isso que Jesus ensinou a seus seguidores a orar Pai Nosso, não ao guardião da nação, não ao Elohim que havia sido designado para Israel ou para qualquer outro povo, ao Pai, ao Criador, acima de todos os criadores. Isso era uma revolução cosmológica. Era um atalho que contornava toda a hierarquia dos Elohim e estabelecia um acesso direto que nenhum sistema de poder poderia interceptar ou controlar. Marcos 1:22 diz que o povo ficou espantado com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A palavra grega para autoridade é exousia, e nos textos da época, essa palavra carregava um peso cosmológico específico.
Exousia era a autoridade que vinha de cima, a autoridade que excedia a hierarquia estabelecida. O povo reconhecia algo em Jesus que não vinha dos canais normais de autoridade religiosa ou política. Vinha de um lugar mais alto do que qualquer coisa que eles conheciam. Assine o canal e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa perspectiva. Essa pode ser a conversa mais importante que você vai ter essa semana. E então, chegamos à última e mais importante questão desta jornada. Por que tudo isso foi suprimido? Por que os textos que a tradição etíope preservou foram removidos do cânone ocidental? Por que a pluralidade dos Elohim foi reduzida a uma explicação gramatical conveniente? Por que a história dos vigilantes, dos Nefilim, da limpeza genética do dilúvio e do sistema de guardiões sobre as nações foi ocultada de bilhões de pessoas ao longo de séculos? A resposta é simples e antiga. Controle. Um sistema de crença que admite múltiplos Elohim com vontades distintas, que aceita que alguns desses Elohim falharam e foram julgados, que reconhece que a humanidade foi criada com um propósito que vai além da simples obediência. Esse sistema de crença é muito mais difícil de usar como ferramenta de controle do que um sistema que apresenta um Deus único, onipotente, infalível, cujos representantes na Terra falam em seu nome com autoridade final e incontestável. Se a humanidade soubesse que não foi governada por uma mente divina única, mas por uma rede hierárquica de inteligências celestiais com histórias, falhas e conflitos próprios, ela faria perguntas que os sistemas de poder não querem responder. Ela exigiria transparência onde há opacidade. Ela buscaria acesso direto onde há intermediários com interesses próprios. Ela se lembraria de que foi criada à imagem de seres que possuem poder próprio, e não apenas a imagem de uma criatura destinada à obediência perpétua. O medo de abrir essa porta é o que motivou séculos de supressão, e é o que torna a Bíblia etíope, a Mashafa Kudus, não apenas um texto religioso alternativo, mas um documento de libertação, porque o que ela preserva não é apenas uma versão diferente de histórias antigas. É a memória de quem a humanidade realmente é, de onde ela veio e de qual é o alcance real de seu potencial. A tradição etíope sobreviveu a impérios, a cruzadas, a séculos de pressão colonial e cultural. Ela sobreviveu porque havia pessoas que entenderam que o que estava sendo guardado era demasiadamente precioso para se perder. E hoje, quando esses textos estão mais acessíveis do que jamais estiveram, a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre o presente. O que você vai fazer com o que aprendeu hoje? A história da Bíblia, etíope, dos Elohim, dos vigilantes, do dilúvio, de Babel, das linhagens reais e da missão de Jesus, não é uma história que termina no passado. É uma história que continua, e você é parte dela. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para essa conversa. Comente abaixo o que mais te impactou nesta jornada. E assine o canal, porque o próximo vídeo vai levar essa investigação ainda mais fundo. A verdade não foi destruída. Ela foi guardada. E agora ela está chegando até você.